Boa tarde. No começo do ano, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, declarou a um jornal suíço que o Brasil começou tarde os preparativos para a Copa deste ano. Ele acrescentou ainda que somos o país mais atrasado na preparação desde que assumiu a presidência da entidade. Será que Blatter está certo nas declarações? Já sabemos que o planejamento deficiente e a má gestão atrasaram o início das obras, elevaram custos e dificultaram o acompanhamento dos gastos. E o resultado foram várias irregularidades na elaboração e na execução dos projetos. Para debater esse atraso nas obras da Copa, convidamos João Alberto Viol, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Engenharia e Arquitetura. Também recebemos Amir Somoji, consultor de marketing e gestão esportiva. Você também pode participar, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença. Obrigado. Vamos começar por essa declaração de Joseph Blatter, dizendo que o país é o que mais se atrasou na preparação da Copa. Ele tem razão nessa afirmação? Creio que sim. Eu sei que é muito duro ouvir críticas, né, especialmente, né, do exterior, mas ele está correto. Se pegarmos, por exemplo, a África do Sul, também enfrentou problemas, né, de atrasos, mas talvez em menos quantidades, talvez tivessem menos problemas para serem enfrentados. A Alemanha, que é a maior referência que nós temos como melhor execução de projeto, né, não preciso nem falar. Então, eu acredito que dessas últimas edições da Copa do Mundo, especialmente, né, dos últimos 3 mundiais, seguramente estamos aí na pior colocação. A Alemanha não precisa nem falar porque ficou pronto antes do prazo. Antes do prazo, bem ao estilo alemão, com eficiência e com alto controle de custos. Quer dizer, a Alemanha gastou, né, cerca de, na época, 10 bilhões de euros, mas a aplicação foi muito eficiente. Então, tiveram um equilíbrio da fonte de financiamento, quer dizer, tiveram participação privada e pública e uma alocação estratégica dos recursos. Como você recebeu, João Alberto? Eu acho que eu concordo plenamente, eu acho que realmente houve atraso e as palavras-chave são essas: planejamento, em primeiro lugar, que é onde nós não estamos com essa cultura, infelizmente, aqui no país. E, em segundo lugar, projetos. Mas o projeto também depende do planejamento, né? Então, essas coisas estão muito interligadas. Em 2007, nós tivemos uma grande oportunidade, estávamos há 7 anos do evento, de usar esse evento como uma data marco para desenvolvimento da infraestrutura do país. E nós não aproveitamos isso. Então, o Blatter tem razão quando se diz está em atraso, porque ele compara com outros países, não é, desenvolvidos e que fizeram isso de uma maneira muito mais eficiente que a nossa. E depois ele amenizou um pouquinho o tom, né, dizendo que o país será um ótimo anfitrião. Por que essa postura depois? Eu acho que é a estratégia que a FIFA usa, já usou em outros mundiais também, que é a pressão externa do ponto de vista de que eles têm um prazo. A Copa do Mundo tem data para ser realizada e eles têm todos os testes. Podemos falar o que quiser da FIFA, mas ela tem um padrão realmente de execução, né, dos seus projetos altamente preparado e qualificado. E ela tem os eventos testes, ela tem toda essa questão de infraestrutura no entorno do estádio, obras temporárias que vão ser utilizadas. Então, ela tem essa preocupação como gestora do evento. É bom lembrar que o evento é dela, é particular, é um evento privado dela. Então, eu acredito que essa seja uma estratégia utilizada para mostrar sua insatisfação, cobrar, né, das autoridades, né, tanto do governo federal como dos estados, essas decisões que são necessárias muitas vezes, né, numa liberação de verba ou numa execução de uma obra um pouco mais eficiente para dar tempo. E vai dar tempo, mas assim, infelizmente, como foi colocado, sem nenhum planejamento, né, sem uma visão de longo prazo, que esse talvez fosse o ponto crucial desse projeto Copa do Mundo. E Blatter foi além, dizendo que o Brasil foi o único que teve tempo realmente suficiente para fazer todos esses preparativos. Então, tivemos tempo? Sim, não sei se foi o único, mas tivemos o tempo necessário. Nós tivemos 7 anos para planejar, projetar e executar as obras de infraestrutura necessárias, não só para a realização do evento, como também para o legado, que é uma outra discussão. Agora, a Inglaterra, Londres, teve o mesmo tempo para fazer as Olimpíadas de 2012 e aproveitou esse tempo de uma maneira adequada. Nós até durante esse período comparamos bastante o que foi feito lá e o que estava sendo feito aqui. Então tivemos tempo.
né? Absolutamente não é esse o problema. Vamos saber então agora na reportagem o que está pronto já. Dos estádios que vão sediar a Copa do Mundo no Brasil, alguns ainda continuam em obras e todos tiveram seus prazos prorrogados pela FIFA. A Copa do Mundo de 2014. O sonho do Mundial se aproxima e, pelo visto, até demais. O Brasil se comprometeu a concluir até o fim do ano passado os 12 estádios que vão sediar a Copa. Mas algumas arenas ainda estão em obras. O Itaquerão de São Paulo deve ficar pronto em abril. O acidente que deixou 2 mortos com a queda de um guindaste no estádio do Corinthians atrasou a conclusão do palco do jogo de abertura do torneio. Outras 5 cidades também correm contra o tempo. Esta vai ser a Arena Pantanal de Cuiabá. Aqui, ainda sem gramado nem assentos, ela deve ser entregue no mês que vem. Assim como a Arena da Baixada, em Curitiba, que tem 88% das obras prontas e vai precisar de mais um tempo. O teto retrátil, que iria se mover de acordo com o clima, foi deixado de lado, pelo menos para o Mundial. Já a Arena da Amazônia, com 1.900 operários divididos em 2 turnos de trabalho, tem 95% das obras prontas. E em Natal, no Rio Grande do Norte, a Arena das Dunas, que vai receber 4 partidas da Copa, anunciou que mais de 95% das obras estão prontas. Na capital gaúcha, o estádio Beira-Rio apresentava mais de 98% do estádio pronto e finaliza obras em torno da arena. No total, vão ser mais de 600 mil lugares disponíveis nos 12 estados brasileiros que se preparam para a maior festa do futebol, a partir do dia 12 de junho. Vai dar tempo? Vai dar tempo, mas como foi colocado, nós perdemos muito tempo lá atrás no planejamento. O governo cometeu um erro, na minha opinião, né, um erro estratégico, que ele publicou uma nota oficial em português e inglês para o mundo, dizendo que garantia o investimento público para a realização do evento. E aí ele passa uma mensagem para o investidor internacional: bom, então eu vou para o Brasil para vender serviço. Eu não vou vir para o Brasil para investir. Então você não teve um investimento privado, nem nacional, nem internacional. O que você teve foi a aquisição de serviços de obras importantes, especialmente a questão das arenas, de empresas estrangeiras. Então, houve esse erro, houve uma parada muito grande de 2007 até 2010. Não se fez absolutamente nada em termos de planejamento, de criação de um ambiente propício para os negócios. 3 anos, nada. Nada. E aí começou a correria. Tinha também a Copa das Confederações, né? Então sabíamos que não teríamos todos os estádios, mas alguns estádios, como o caso de Brasília, foi emblemático, houve um aumento absurdo. O estádio de Brasília é o estádio mais caro entre todos os eventos que já aconteceram no mundo, né? Em termos de infraestrutura. Estamos falando em 1,5 bi de reais, que não se paga, nem se fosse 800 milhões se pagaria, que dirá 1,5 bi. Então nós cometemos erros graves desde o princípio, com a escolha de 12 sedes, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente pode discutir, mas principalmente a falta de planejamento e execução correta dos projetos. E na sua opinião, João Roberto, qual que foi o principal erro de lá para cá? 2007, comemoração do anúncio. E depois? Então, depois, o que eles poderiam ou deveriam fazer? Nós deveríamos ter um plano de infraestrutura para desenvolvimento do país, porque este evento é um evento de mídia, onde nos expõe perante o mundo. Devíamos aproveitar isso para ter um legado, né? Para nos mostrar de uma forma convincente para o mundo, atrair mais turismo e termos um legado. Isso nós não fizemos. Não nos preparamos planejando para ter os bons projetos para as obras. Quando você quer uma boa obra, você tem que ter um bom projeto. E para ter um bom projeto, ele tem que ser feito no ambiente do planejamento. As questões principais têm que ser vistas antes. Isso também não aconteceu. Os projetos, nós não temos nenhuma garantia de que foram projetos executivos, os projetos dos estádios. Isso significa o quê? Significa um projeto sem muito detalhe. O projeto sem detalhe gera incerteza com relação à obra e certamente aumento de custo. E quando se fala em atraso, falamos de custo também, sim, né, Andressa? E as pessoas, os torcedores vendo isso, se preocupam. Tem uma pergunta que vem das ruas que está relacionada à nossa conversa aqui. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Suelen Oliveira, sou analista programadora de logística e a minha pergunta é: estádio com obras atrasadas podem ser substituídos por outros?
Olha, nesse momento não. Hoje a própria reportagem mostra, né, índice de realização da obra em 85%, 90%, até casos mais elevados. Então não vai acontecer, teremos a Copa do Mundo, já está definida, né, as sedes, em 12 estádios, mas nós vamos ver, por exemplo, como aconteceu na Copa das Confederações, com certeza a África viveu isso, que o entorno do estádio não está preparado para a magnitude do evento. Vai acontecer o evento, a FIFA vai dar um jeito, vai passar uma maquiagem, né, no entorno, mas indiscutivelmente muitos estádios têm um entorno muito precário, o que vai afetar a execução do evento, indiscutivelmente. Agora, você dizer alguma coisa? Não, é justamente isso que ele disse, quer dizer, não se fala em troca de estádio, o que enseja essa pergunta. E é uma outra pergunta, a que custo nós estamos chegando nisso, né? E com que qualidade? Então, o que o Amir fala, eu acho que é pertinente, porque a maioria dos estádios hoje, mesmo os concluídos, ainda não estão com o seu entorno equacionado, né? Além disso, como é que está a qualidade desse produto, né? E qual foi o custo? Que ele já levanta aí, que nós já temos levantamentos de que está sendo, na média, mais do que o dobro do que as últimas Copas. Tem uma outra reportagem que vai levantar agora uma outra questão. O Mundial deste ano no Brasil se tornou um verdadeiro pesadelo logístico. Muitas obras estão atrasadas, outras foram canceladas, faltam hotéis, aeroportos pequenos para o período de alta demanda de passageiros. Uma situação que preocupa, já que a competição começa dentro de 5 meses. O Mundial de 2014 está se transformando em um verdadeiro pesadelo logístico. Ainda faltam 28 mil leitos no setor hoteleiro. No setor imobiliário, o preço dos imóveis disparou 400% no Rio de Janeiro. Para os 600 mil estrangeiros que pretendem viajar ao Brasil, não vai ser nada fácil enfrentar as deficiências no transporte aéreo, afirmam os especialistas. Porque você vai deslocar 40 mil americanos de Manaus para Fortaleza. Vai precisar 200 aviões. Não tem empresa brasileira que pode fazer isso. Os organizadores prometeram novos voos e também expandir uma dezena de aeroportos em todo o país. Mas isso também é um trabalho demorado. A segurança é outra questão que preocupa. As autoridades lutam para recuperar o controle das favelas, onde quadrilhas voltaram a mostrar força. Os estádios estarão sob segurança de 150 mil soldados e policiais. O objetivo será manter a tranquilidade, principalmente em áreas turísticas, como as praias do Rio, onde houve aumento de arrastões. Com um investimento de mais de 30 bilhões de reais, o Brasil está pagando para ver se a aposta vale a pena. Pois essa questão da segurança, nós estamos preparados? Isso é um problema gravíssimo da nossa sociedade, que não vai ser resolvido com uma Copa do Mundo. Esse talvez tenha sido um erro do governo de ter passado para a população brasileira de que a Copa do Mundo resolveria todos os nossos problemas. Não sei se foi espontâneo ou não, então essa talvez tenha sido um erro. Agora, o que me assusta, tanto na questão de mobilidade urbana, infraestrutura e de segurança, é que não está se pensando o futuro do país. Quer dizer, então vamos investir agora, vai ter a Copa do Mundo, mas que a situação melhore depois da Copa do Mundo. A sensação que tem é aquela história de você decretar feriado facultativo naquela cidade para resolver o problema do trânsito. Então nós estamos tendo um investimento em segurança porque a Copa do Mundo gera um risco de atentado terrorista e outros aspectos que podem afetar a imagem do evento, né? Inclusive isso preocupa demais a FIFA, então obriga que o governo invista, mas o cidadão comum ou o turista estrangeiro que vai ser assaltado, que pode passar por problemas em qualquer uma das cidades, não só no Rio de Janeiro, e isso é um problema que a sociedade teria que ter enfrentado já há muito tempo e aproveitar essa onda de investimento para tentar paulatinamente resolvê-lo. E nós não estamos vendo isso, muito pelo contrário. Vai passar a Copa do Mundo e nós vamos voltar à situação anterior, que é insegurança total nas cidades brasileiras. E as manifestações podem mudar alguma coisa, alterar o cronograma? Bem, não, o cronograma para esse evento não vejo mais possibilidade de se mexer em nada, mas reforçando um pouco essa história da segurança, quando a gente fala em plano, é exatamente isso, quer dizer, não é só a segurança, mas também temos a mobilidade urbana, que hoje é o clamor das ruas, e que está muito pouco tocado nessa história da Copa do Mundo, que poderia ter sido a data marco para nós darmos mais um passo. Saneamento, ninguém fala, não é? Pois é, se a gente pudesse enumerar para ficar claro, né? Copa do Mundo vai ser em determinado país, o que deve ser feito? Estádio, lógico, a gente pensa para receber os jogos. E depois, o que deve, pensando numa situação ideal?
Olha, pelos estudos que eu fiz sobre vários eventos, tanto Jogos Olímpicos como Copa do Mundo, o segredo do sucesso inicial desse processo todo, além, obviamente, do planejamento bem feito, é o equilíbrio das fontes de financiamento. Você não pode depender 100% do Estado, como você também não pode depender 100% da iniciativa privada. Tem que haver um equilíbrio. Por quê? Eventualmente, áreas, intervenções urbanas, melhora da qualidade de vida da população, parques, remodelação de praias, isso é papel do setor público. Então, o setor público está melhorando a vida da população. E o setor privado investindo em áreas essenciais. Então, esse foi uma questão que deu muito certo, por exemplo, na Alemanha e especialmente em Barcelona, que é tido até hoje como o melhor exemplo de Jogos Olímpicos e até de mega eventos no mundo. Então, nós erramos nessa concepção inicial. E depois, dando muita ênfase aos estádios. Então, eu fiz uma conta e, para você ter o mundo ideal, os estádios teriam que consumir 20% do orçamento total do evento. Quer dizer, estamos falando de 30 bilhões, estádios 6 bilhões estaria adequado, ainda que valor alto, mas adequado à nossa realidade. Agora, se estamos falando em 8, talvez 9 bilhões em estádios até o final dessa execução dessas obras, talvez ele chegue talvez a 30%. A 30% do orçamento. Então, aí você não tem como pensar em legado, porque você está colocando muito recurso na infraestrutura esportiva e pouca proporcionalmente na infraestrutura urbana e mobilidade. Sem contar, né, Amir, que esse 30% é em cima de valor orçado, né? Porque a parte da infraestrutura brasileira, toda essa parte que está no PAC, etc., está com muito pouca execução. Nós temos um problema crônico de não saber comprar os projetos. E esse problema é cultural nosso. Nós não sabemos porque a área pública não está equipada para comprar, não sabe comprar, porque projeto não é comprar caneta, é comprar um trabalho que ainda vai ser executado. Portanto, quem comprar precisa saber comprar aquilo. E nós estamos comprando mal. Ao comprar mal, nós fazemos um mau projeto. Ao fazer um mau projeto, a obra não anda. Ou ela está superfaturada, ou ela para por falta de recursos. E aí, todo mundo fala, bom, mas e não tem projeto? Não tem engenharia brasileira que faz projeto? Tem. Nós temos capacidade de fazer os melhores projetos, como sempre fizemos. Só que nós estamos numa fase em que não se faz as coisas direito. Não se planeja, não se contrata um bom projeto e se contrata a obra com um mau projeto. Então, quando se fala em desvio, corrupção, superfaturamento, existe, óbvio, a questão pessoal do cidadão que deve se portar como um cidadão honesto. Mas existe também procedimento. E um procedimento básico é o bom projeto. A obra só pode ser comparada ao seu projeto. Se você não tiver um projeto executivo bem detalhado, como é que você sabe se o estádio Mané Garrincha, com esse custo, onde é que foi o desvio? Sim. Ninguém vai chegar a nada. E aí vão dizer, puxa, mas o Brasil é sempre assim, é o país da impunidade e tal. Óbvio, com o que nós estamos comparando o Mané Garrincha? Com um projeto mal elaborado, com uma coisa básica, com improvisações ao longo da obra, né? Nós vamos precisar fazer uma pausinha agora, daqui a pouquinho vamos falar do futuro, né? O que esperar para depois da Copa. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os atrasos na entrega das obras para a Copa do Mundo. Recebemos João Alberto Viol, do Sindicato das Empresas de Engenharia e Arquitetura, e também o consultor de marketing esportivo Amir Somoge. Há 5 meses para o início da Copa do Mundo, o Brasil corre para entregar as obras a tempo do evento. Entre cancelamento e atraso, o legado da Copa passa ainda pela preparação de jovens atletas. Já ajudou a revelar talentos, como o da campeã olímpica no salto em distância, Mauro Imad, e o judoca Thiago Camilo. Desde que o país foi anunciado sede da Copa há 6 anos, o número de locais onde os jovens treinam saltou de 2 para 17. Serão mais 13 até o fim do ano em todo o estado. Além de revelar novos talentos, o evento da Copa do Mundo deve deixar uma herança a ser dividida entre todos os brasileiros. Na partilha, devem estar incluídas obras de infraestrutura e investimentos em mobilidade urbana. Chegar de avião na cidade que vai sediar a abertura da Copa do Mundo pode ser fácil. Difícil é o deslocamento a partir daqui. Este
É o retrato do trânsito diário na região do aeroporto de Congonhas. Em São Paulo, de concreto, só está prevista a construção do complexo viário, que facilitará o acesso ao estádio de Itaquera. Com o descarte do estádio do Morumbi, o governo federal desistiu de aplicar e investir no monotrilho, que ligará o estádio ao aeroporto de Congonhas. Outras 3 sedes também tiveram obras canceladas. E mesmo em locais onde estão previstos investimentos de mobilidade urbana, há atrasos como a instalação do VLT de Cuiabá, veículo leve sobre trilhos. A obra já foi paralisada várias vezes por causa de denúncias de superfaturamento e desvio de recursos. O governo garante que todos os projetos previstos ficarão prontos até a Copa. Na opinião desse administrador, o país poderia ter dado outra prioridade para os investimentos. Tem que se questionar se não era melhor esse dinheiro ter sido investido em outras coisas que não exatamente o que foi investido na Copa. Então não dá para dizer que não vai ter um legado. Vai ter um legado, mas ele é melhor ou ele é pior do que outro investimento em saúde, em educação que nós poderíamos ter investido? Vocês concordam com ele? Quer dizer, existem outras prioridades? Claro que existem, né? Na verdade, o rol de prioridades para a Copa deveria ser um rol amplo, né? Onde o estádio, como colocou o Amir, seria uma parte, né? Hoje, com a escassez das obras de infraestrutura, fica visível que o investimento ficou nos estádios. E, obviamente, que nós tivemos aí os aeroportos, que eu tenho que ressalvar, porque parte dos aeroportos, ainda que tardiamente, eles foram concedidos para a iniciativa privada e alguma coisa nós vamos ter pronta. Porque problema brasileiro de aeroporto, quem viaja sabe, né? Que não é o problema desses 600 mil da Copa, é um crescimento fabuloso que vem ocorrendo há anos e nós não nos preparamos para acompanhar isso, né? A reportagem chamou a atenção ali para a questão do deslocamento. Chegou no aeroporto, ok, para chegar até os estádios. É a questão que, se você olhar friamente para o projeto Copa do Mundo, em várias cidades, dá a sensação que o turista chega, vai para o estádio, pega o carro, vai para o aeroporto e vai embora, né? Ele só veio para isso. Então, foi um erro brutal, porque, na verdade, o que se viu nessa última atualização da matriz de responsabilidade do governo federal, publicada pelo governo federal, é que eles retiraram obras importantes, obras algumas de milhões, em cidades que precisavam dessas obras de mobilidade e infraestrutura, para adequar o orçamento total, né, que está na casa dos 25,5 bi, que deve chegar nos 30 bi. Então, esse é o grande erro, porque você não melhora a qualidade de vida da população localmente, e os turistas que vão vir para a Copa e os turistas que virão depois, porque o turista que virá depois da Copa do Mundo é até mais importante do que o do ano da Copa, porque isso é o efeito multiplicador do turismo, e nós não estamos pensando nisso, numa melhora de infraestrutura turística, que também está ligada à melhora da infraestrutura do cidadão. Então, eu acho que a colocação está muito clara de que nós erramos nesse aspecto. Agora, quando a gente fala o legado da Copa, o que vai ficar para depois, o que deveria estar incluído aí nesse pacote? Eu acho que essa questão do turismo é fundamental. Ainda que vivamos um boom do turismo doméstico, o número de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil é baixíssimo em relação a outros países do mundo. E ainda, se você for olhar com uma lupa esse número, você vai chegar à conclusão que uma parte importante vem a negócios. É um número muito pequeno de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil com a família para desfrutar das nossas cidades, das nossas belezas. Então, esse é um aspecto que nós temos que pensar para o futuro. Outro aspecto também é essa questão da mobilidade, que nós temos um problema crônico nas grandes cidades, de trânsito, de falta de transporte público, de violência. Então, esses aspectos, a questão da saúde, porque você poderia muito bem ter, até para atender os anseios da população, que esses investimentos públicos em arenas, por que não fazer junto desse estádio um hospital, um centro, né, de educação para crianças? Então, você poderia ter pensado nisso. Quer dizer, a Alemanha, por exemplo, um dos projetos mais importantes para o futebol alemão e para a população alemã foi poder voltar a empunhar sua bandeira. Esse era o problema do alemão. O alemão tinha problemas disso perante o mundo, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E a Copa do Mundo contribuiu para mostrar que o alemão pode, sim, ser nacionalista, amar o seu país e nem por isso ter qualquer aspecto negativo. O Brasil tem os seus problemas, ele tinha que ter identificado os seus problemas e ter resolvido com investimentos pesados, que foram feitos os investimentos, mas sem a inteligência necessária. Nós entendemos dessa forma. A gente entende que obras fundamentais de infraestrutura que viessem a melhorar a qualidade de vida da população pós-evento
seria importante. E aí estão obras de saneamento, a mobilidade urbana. Nós fizemos até um seminário em 12 capitais brasileiras recentemente, e todas foram unânimes em se manifestar de que o principal problema hoje é a mobilidade urbana dessas capitais, não é privilégio de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então, isso é um problema sério do país, além da mobilidade regional, né? De uma capital para outra, hoje a gente só depende do avião e com os aeroportos superlotados, né? E falta de condições de mobilidade em maior número. Nós não temos tradição em ferrovia, né? Um país continental, nós não investimos nisso. Então, e as estradas, a parte rodoviária também foi esquecida nesse cenário. Então, hoje, se uma torcida argentina resolve se deslocar de Porto Alegre para Belo Horizonte para assistir o jogo, como é que ela vai se deslocar? Agora, o que será que o brasileiro pensa disso, né? Porque enquanto o governo e a FIFA decidiram as prioridades, ninguém foi ouvir a população sobre suas necessidades. O Instituto NetQuest foi pesquisar e descobriu o que o brasileiro pensa a respeito de como deveria ser usado o dinheiro da Copa. E o resultado vai aparecer aqui para a gente. Então, a maior parte se preocupa com a questão da saúde. Então, o brasileiro investiria em hospitais, depois veio a questão da educação, escolas, universidades, em terceiro, segurança pública, rede de ônibus, preocupação com mobilidade urbana, né? Creches, educação novamente, metrô, rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Quer dizer, tem aí saúde, educação, segurança e transporte. É a que opinião são de os vocês? nossos gargalos infraestruturais e não só infraestruturais, porque você pode ter um hospital lindo, maravilhoso e não ter os médicos, né, ou não ter medicamento. Então nós temos um grave problema para resolver e a população demonstrou isso na Copa das Confederações, ou antes da Copa das Confederações, com o seu descontentamento, porque a imagem que ela tem é que se gastou bilhões em arenas, se retirou obras de mobilidade e não se inseriu nessas obras aspectos importantes que nós estamos vendo aqui, e aí quer depois que a população abrace a seleção e sonhe com uma Copa do Mundo no Brasil, quando na verdade ela está pensando no que pode ser bom e ruim para a sua vida no dia a dia. Realmente é saúde e educação, quer dizer, a grande carência brasileira, né? Nós carecemos disso e não visualizamos quais são os passos que nós estamos dando no sentido de sanar a nossa questão de educação para competir no mundo de hoje. Eu acho que isso o cidadão sente no dia a dia. E segurança, quem não sente a necessidade de segurança? E não é mais também privilégio das grandes capitais, né? Hoje você tem problema de segurança em cidades médias e pequenas do interior brasileiro. Então, toda essa questão quer dizer, da infraestrutura e das necessidades da população, nós devemos, como país, nós devíamos investir e aproveitar esses eventos como datas marcos para darmos passos na direção dessa melhoria. Obviamente que nós não vamos conseguir resolver tudo isso da noite para o dia, mas temos que estabelecer prioridades e tocar em frente, né? Eu acho que Agora, o que nós perdemos com esse atraso todo? Falando na questão de orçamento, tinha um orçamento inicial, isso ficou muito mais alto. Tem duas questões importantes. Podemos voltar no tempo e pensar Grécia, com os Jogos Olímpicos, e depois com a África do Sul. Dois países que não tinham PIB parecido com o Brasil, países muito menores em termos de economia, e eles estão pagando preços, falta de infraestrutura, muito gasto além do que a economia permitia. O Brasil, cometemos um erro que nós podíamos ter corrigido, que era o quê? Com projetos melhor qualificados, e Soccernomics, que deixa muito claro que, tecnicamente, um mega evento não se paga financeiramente, mas você tem uma melhor autoestima. Bom, é difícil de mencionar, mas nós sabemos que atraso significa custo, significa qualidade. Falta de prioridade está vendo por comparações com os outros países. Saber exatamente quanto nós perdemos é muito difícil porque nós não temos aquele parâmetro inicial bem colocado, né? Nós não temos o que comparar com o que foi feito, mas vamos ter uma ideia, né? E o resto são lições que ficam para nós. Eu acredito que a principal lição é que nós temos que mudar a nossa cultura, que se reorganizar em torno de algumas questões básicas. Agora vamos ver se vocês têm uma resposta otimista para essa pergunta aqui.
Marco Antônio, sou analista financeiro e gostaria de fazer essa pergunta. Se o Brasil ganhar a Copa, a vida do brasileiro vai melhorar? Essa talvez seja a pergunta mais difícil da gente responder, porque se você pensar que todo esse projeto bilionário, mal executado, se resolve com um título mundial, realmente nós invertemos a lógica das coisas. Claro que nós todos queremos que o Brasil seja campeão, durante a Copa do Mundo vamos torcer, vamos estourar rojão, vamos gritar, mas isso não pode apagar todos os erros. Então, do ponto de vista técnico, se o Brasil for campeão, talvez esconda um pouco os nossos problemas. Se o Brasil não for campeão, talvez seja exacerbado, né, em função da emoção, a cobrança. Então, nós temos esse defeito e teríamos que consertar isso com uma visão mais racional das coisas, né? Eu acho também que não tem relação com o título, vai haver assim uma euforia, obviamente, todos nós estaremos torcendo, né? Esperando que ganhe, vamos confiar aí no comando do Felipão, né? E vai ganhar? Eu creio que sim, eu acredito no Felipão comandando esse grupo novo aí, viu? Eu acredito que ganhe. Vai ganhar, Amir? Eu acho que tem boas chances. Haverá aí algumas seleções aí com boa competitividade, mas acho que o Brasil é um dos grandes favoritos ao título. Espero que, né, nós tenhamos também aprendido a lição. Acredito que sim. Vamos tentar. Temos os jogos de 2016 para mostrar se aprendemos ou não. Obrigada pela presença de vocês. Muito Nós obrigado. chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Voltamos segunda-feira, 1h30 da tarde. Uma ótima tarde, um bom fim de semana.